Olá, pessoal! Estamos aí começando, o sétimo módulo, na reflexão, no estudo aí da Constance Caminho, no livro Crianças Pequenas Continuam Reinventando a Aritmética. E esse módulo vai trabalhar um pouquinho sobre o uso de situações do cotidiano e outras atividades, Então vejam bem, gente, um programa matemático construtivista, ele não pode ficar limitado às aulas de matemática por duas razões. Primeiro, a aritmética é aquilo que as crianças constroem a partir das suas experiências de vida real e não algo que é colocado nas cabeças delas por meio do uso do livro didático, tá? E segundo, não é só durante as aulas de matemática que os professores devem acionar a atividade mental das crianças. Se nós quisermos que as crianças sejam mentalmente ativas durante as aulas de matemática, então a gente tem que estimulá-las a criar relações entre as coisas e a estar alertas e curiosas do começo ao fim do dia, Pensando no professor, um professor construtivista, ele está constantemente buscando situações que possam ser usadas para desenvolver o raciocínio numérico das crianças. E algumas dessas situações aparecem nas rotinas diárias, nas rotinas semanais ou mensais. Como, quer um exemplo? A chamada que a gente faz, onde a gente verifica ali, a presença das crianças. Outras situações, elas surgem assim de um modo bem fortuito, Por exemplo, quando uma criança ela pega e fala assim, nossa, parece, quando eu olho para o meu tênis, que ele tem um número ímpar de buraquinhos, que são onde passa ali o cadarço. Mas quando eu coloco o cadarço, todos os buracos encontram o seu par. E aí um terceiro tipo, gente, pode ser até a culinária, que é uma atividade da vida real, que naturalmente ocorre aí na vida da criança, mas tem de ser planejada pelo professor para que se dê em sala de aula. Então esse módulo, basado aí no livro, nas experiências de Constance Caminho e da Joseph, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, de cada um desses três tipos de atividades que os professores podem usar, especialmente nas séries iniciais, primeiros e segundos anos. Claro, gente, que esse curso ele está focado aí nas séries iniciais, mas isso não quer dizer que os professores que estejam com séries maiores não consigam aí adaptar, as atividades. E também porque, gente, a gente roda tanto, uma hora nós estamos com maiores, de repente pode ser que estejamos com os menores, então é sempre interessante a gente ver essas possibilidades. Então vamos aos exemplos, que são vários que a gente vai trazer e apontar aí para vocês, tá bom? Então acompanhem, hein? Bom, para estimular as crianças a registrar o tempo, a gente pode colocar um cartaz próximo à porta e com a marcação, de idas ao banheiro, e a criança, cada vez que ela vai sair, ela tem que marcar a hora que ela saiu, a hora que ela retornou e o tempo que ela ficou fora. Então ela tem que fazer todos esses cálculos. E a gente pode pôr algumas regras, como aqui só pode sair um menino e uma menina de cada vez. E o importante é que no final, na hora da avaliação, quando a gente senta em roda ali para discutir, perguntar quanto tempo cada um gastou fora, seja para ir ao banheiro ou de repente para beber água, e o que pode ser feito para diminuir esse tempo fora. E o legal é que aplicando essa marcação de idas ao banheiro, muitas vezes com crianças menores, segundo ano, que foi onde eu até coloquei, fiz essa ideia que a professora Joseph, ela que fazia, teve criança que ficava parada. Então, por exemplo, o relógio estava 8h28. Você via a criança parada com a pranchetinha esperando, dá 8h30, horário redondo, fica mais fácil para ela fazer o cálculo depois no retorno de tempo. Então, é uma atividade bem legal para a gente começar a trabalhar aí os cálculos deles, marcando o tempo. Quando a autonomia é o objetivo da educação, o professor faz com que as crianças tomem o maior número de decisões possíveis. Assim, as crianças tentam, o maior número de argumentos possíveis e tentam fazer votação para tudo. Desde a decisão dos jogos, a rotina da aula, a sequência que vai ser feita. Veja bem, gente, não é a criança decidindo o que vai ser dado a ela.
ela está decidindo a ordem de que será aquilo que o professor preparou, ela decide a ordem. Quando ela escolhe a ordem, ela faz com mais gosto, porque ela tem a impressão de que ela decidiu, entendeu? E com votação, as crianças começam a entender que o maior número é aquele que vence. E elas acabam acatando a isso também. E elas começam a fazer os cálculos sobre a metade, maior que metade, a diferença entre o que mais teve votos e o que menos teve votos. E a gente vai trabalhando os cálculos mentais, os desafios matemáticos, apenas com os resultados das votações que são feitas em sala de aula. Bom, outra situação cotidiana, né, do nosso dia a dia que ajuda muito as crianças a desenvolvimento do raciocínio é o trabalho com o calendário. E não entregar assim um calendário pronto, onde a criança vai pintar o dia. Não, ela tem que construir o calendário junto com o professor, marcando os dias da semana, os dias do mês, e aí trabalhar no calendário. Aniversários, feriados, entrega de trabalho, aí o cálculo mental, se o trabalho é para o dia 18, nós estamos no dia 5, quantos dias faltam para esse dia? Se o aniversário da Ana é dia 24 e hoje é dia 19, quantos dias faltam? Ou nós tivemos a entrega, semana da criança, tivemos o dia do balão, já passou 2 semanas, quantos dias passaram? Então é trabalhar com o calendário, né? E ele precisa ser construído pelas crianças também. Bom, as crianças, elas devem ser as responsáveis pelo cuidado de manter o jogo sempre completo. Elas têm que fazer a conferência das peças no início, fazer um registro. No final, ao guardar, elas têm que fazer a verificação se a mesma quantidade está lá. Caso falte, ela tem que dizer, olha, esse jogo havia 50 peças, estamos com 47, estão faltando 3, precisamos procurar. Essa parte de manter o cuidado dos materiais, dos jogos, das atividades lúdicas que o professor traz, é excelente para o desenvolvimento do raciocínio das crianças pequenas. Bom, uma outra situação do nosso cotidiano que a gente pode aí valer na questão do pensamento da criança é a gente trabalhar com o dinheirinho, né, e a compra de material escolar. Então, a gente fornece, né, na rede pública material para as crianças, mas nós poderíamos trabalhar o valor recebido. Então, hoje você cumpriu tudo, né? Então, de vez em quando você dá um dinheirinho falso e a criança ela tem esse dinheiro para quando ela precisar de um material, né? Os materiais lápis, a borracha, um apontador, e ele tem os valores. E quando a criança realmente está precisando do material porque acabou, aí ela pode fazer compra. Então, ela vai trabalhar a questão, né, do valor do material, o quanto ela pagou, o troco que ela vai receber. É uma outra forma de trabalhar, uma situação do cotidiano deles, porque nós já fornecemos material para as crianças, mas onde ela vai ter que trabalhar o cálculo para pegar esse material. Outra atividade do cotidiano que auxilia muito na questão do raciocínio é trabalhar com rótulos. Além de ser a parte de letramento, a gente pode trabalhar a contagem de rótulos. Quantos rótulos de achocolatado vieram? Qual a diferença dos rótulos de achocolatado com os rótulos de sabão? Então, fazer comparações e diferenças auxilia muito o cálculo mental das crianças pequenas. Bom, professores, além de nós usarmos situações que acontecem aí na rotina escolar, a gente tem também que se valer daquelas situações ocasionais que surgem a partir de um comentário, como o caso do tênis, lá no início do vídeo que a gente falou, a criança olhar para o tênis e falar, nossa, eu tenho a impressão que é ímpar, mas quando eu vou passando o cadarço, eu vejo que dá par. Então a gente tem que se valer de situações ocasionais, porque os alunos eles comentam, sai muita história, a sala de aula ela é muito rica. Bom, todos esses 3 tipos de atividades, né, algumas atividades de rotina, outras atividades ocasionais e outras, sejam elas atividades planejadas de matemática, elas têm um lugar delas na sala de aula, né?
As crianças, elas mostram muito o gosto delas pela matemática quando elas falam assim: nossa, poderíamos ter aula de matemática o dia todo. E esse é o objetivo. Isso é o que nós queremos que as crianças tenham, que elas consigam criar o gosto pela matemática, vão desenvolver aí o raciocínio lógico delas e vão ter facilidade em tudo depois disso.